Olá, estamos de volta aqui com mais um podcast Lidere na Medida. Como é importante, né, você fazer as coisas na medida da pessoa, na medida do seu momento, mas também na medida do momento do outro. O Lidera na Medida, ele tem esse propósito, trazer aqui pessoas que possam nos ajudar a entender melhor o processo da liderança, como fazer para liderar pessoas, como fazer para, como empreendedor, liderar melhor as pessoas para atingimento dos resultados. Então, nós já falamos de estabelecimento de metas, já falamos de busca de oportunidade e iniciativa, falamos de persistência e comprometimento, e hoje nós vamos falar de planejamento. E trouxemos uma pessoa que pratica isso, tem o planejamento na veia. Estamos aqui com o Jacley Maifredo, da Embalagens Maifredo. É um prazer ter você aqui conosco. Aliás, eu quero te agradecer, porque foi participando de um podcast com você que eu me entusiasmei a fazer podcast. Então, por isso que eu estou aqui. Então, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Jacley. Ô, Paulo, eu que agradeço. Um aprendizado enorme sempre estar com você, né? Toda vez que eu estou com você, eu saio com a caixinha mais cheia, né? E sempre que eu estou com você também, eu sempre procuro vir com a caixa vazia, porque eu sempre saio com um HD com um pouquinho mais de coisa que eu cheguei. Mas é fundamental, né, Paulo? Planejamento, muitas empresas e tá tudo certo. Eu acho que a principal característica de um bom empreendedor é começar e depois vai organizando, né? Não pode, eu vou já começar planejando, tá, beleza, tem gente que já tem essa expertise, mas tem gente que não tem. O errado não é começar sem planejar, o errado é continuar sem planejar. É verdade, verdade. E esse vai ser o tema nosso, então vamos falar de planejamento e, como eu disse, o Jacley, ele pratica isso no dia a dia. Eu tenho oportunidade, estou tendo a oportunidade de fazer outro trabalho lá na empresa dele, acompanho de perto, né? E igualmente eu também, quando te encontro, eu aprendo muito contigo, né? Porque você é uma pessoa que pratica, né? Fala e pratica aquilo que fala, e isso é importante. Então, falando de planejamento, mas antes se apresenta um pouco, fala um pouco aí para o nosso ouvinte, quem é você? Sou o Jacley, né? Sou atualmente CEO da Maifredo Embalagens, CEO e fundador. Também tenho um programa Gestão ao Ponto. Hoje a Maifredo é uma empresa com 19 anos de mercado. Nós temos hoje 90 colaboradores. Mas quando começou eu presa, né? Era somente eu. 19 anos, começou em 2005. E eu chutava, fazia gol, cabeceava, mas, enfim, empreender já sempre teve na minha veia, né, Paulo? Antes eu já deixei um negócio, né, para poder abrir a Maifredo, mas eu deixei um negócio que na época faturava 50 mil e eu fui iniciar a Maifredo para faturar 10 mil, mas era algo que eu tinha um projeto de vida com aquilo. E o que eu trabalhava antes, né, eu tinha distribuidor de bebida, não era o que eu queria para a minha vida. Então, às vezes a gente está ali com algo que a gente não gosta, e a possibilidade de crescimento de algo que você não gosta é zero, né? Você pode até crescer, mas você vai ser infeliz. E eu fui vender 5 vezes menos para começar um negócio que eu vi, que eu gostava, que eu podia, né? Trabalhar mais legalizado, enfim. Mas atualmente, né, eu venho cada vez mais buscando melhorar, né, como gestor, como líder, e uma das características que eu tenho é o seguinte, né, é cada vez mais tirando o peso das minhas costas através de um bom planejamento. O planejamento ajuda muito nisso, né? Porque a pessoa, quando planeja, ela tem que planejar, inclusive, para quem ela vai determinar o quê, né? Entra o processo de delegação, né? O que eu posso delegar? Aliás, eu desafio muito empresários que falam que não tem tempo para descansar, né? Não tem tempo de férias. Eu pergunto para ele, mas para quem você está delegando? Não, se eu não fizer, não sai do jeito que eu quero. Ninguém vai fazer. Se ensinar bem feito, vai fazer e vai fazer melhor, né? Então, o processo de delegação ele é fundamental para o empresário, inclusive para crescer, para o crescimento da empresa. Uma empresa não cresce com o eu sozinho, né? Com só o eu empresário, né? Ele tem que, para crescer, ele tem que trazer pessoas, capacitar pessoas, ter pessoas, se não conseguir capacitada, capacite, né? Mas, voltando e focando na questão do planejamento, como é que você faz lá na sua empresa o planejamento? Porque nós sabemos, e já tratamos aqui, que estabelecer metas é fundamental.
Metas é onde você quer chegar, né? Você estabelece. Mas se não fizer o mapa da viagem, que é o planejamento, a probabilidade de chegar de risco de não chegar é muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouco do planejamento lá na sua empresa, no seu dia a dia. Antes de construir um bom planejamento, acho que você tem que construir as boas diretrizes, né? A ideologia da empresa, o porquê que essa empresa faz o que faz. É claro, tudo junto com planejamento, mas quando você descobre o porquê você faz o que você faz, é onde você quer chegar, né? Que é a nossa visão, e sempre respeitando os valores, fica mais fácil você chegar onde você quer ir. Atualmente, nós fazemos nosso planejamento, não fazemos planejamento aí para 10 anos, igual muitas empresas fazem. Nosso planejamento sempre é para 3 anos e alguma coisinha aí para 4 anos. E nós revisamos o planejamento nosso, assim, todo na mesa de cada líder. Nós fizemos agora uma apostila, né, que na mesa de cada líder fica as nossas diretrizes estratégicas. Então, não só as diretrizes, né, as ações a serem tomadas, mas todo o planejamento estratégico. Então, cada parte do planejamento ele fica ali uma folha na apostila. Por quê? Isso tem que ser para o empresário, Paulo, como buscar um futuro dele, né? Poxa, o que eu quero para o meu futuro? É isso que é o planejamento. Mas também não adianta você, eu tenho minhas metas, eu tenho, né, o planejamento, se você não tem, né, indicadores, porque é muito importante você olhar para o para-brisa, você tem que olhar o tempo todo, olhar para frente, né, onde você quer chegar. Mas se você não tiver um bom retrovisor, né, que é o histórico, que são os indicadores para você saber como que você está, você não sabe. Eu sei onde eu quero ir, mas eu não sei o que vem acontecendo. É quase impossível a empresa quebrar, Paulo, se ela tem todo mês revisa ali, né? É o monitoramento. Né? Monitoramento. Nós temos indicadores diários, né? Que é coisa rápida. Então nós temos um grupo no WhatsApp aqui, todo dia, até 9, 10 horas, cada responsável do setor manda ali aquelas coisas que eu preciso de saber. Poxa, por que isso aqui está baixo? Já para tomar decisões rápidas, né? Então, temos também os painéis, né, na empresa. Não só a gente sabe, mas o operador da máquina, ele sabe, naquele momento, se ele está tantos por cento acima da meta ou se ele está abaixo da meta. Se fechar o dia naquele dia, quanto que ele vai ganhar de meta. Porque, às vezes, a gente cria essas coisas só para a gente. Vou criar um planejamento só para mim. Não. Os nossos colaboradores, eles precisam saber onde a empresa quer chegar. Porque isso é uma alavanca para ele de motivação. E a contribuição que ele está dando para a empresa chegar onde ele quer chegar. Exatamente. E aí, Paulo, depois nós temos alguns indicadores que são semanais. Então, na nossa reunião, né, semanal, é avaliado alguns indicadores semanais. Indicadores como a gente revisa lá o nosso fluxo na semana, se entrou alguém, se saiu, se tem alguma vaga aberta, o comercial, quanto que tem de backlog, quanto que faturou aquela semana. Aí vem lá o quanto a receber, o que tem de aberto, quais são os pontos críticos, aí a linha o comercial está ali também, às vezes pode ajudar, né? Aí vem o logística, o que desceu, o que carregou, o que falta e tal, né? É feita essa apresentação. Aí vem, né, a produção, o que está agarrado, o que deu, vem os suprimentos, tá esse fornecedor cheio. Então, fica uma reunião ali que você faz na segunda de manhã, que todo mundo já sai com o problema resolvido. Não precisa se ficar. E aí o grande erro, que o líder, ele não tem planejamento, primeiramente, nem da agenda dele. É verdade. Né? Ele não tem o planejamento da agenda dele, e aí ele fica a ver navio. Ele fica à mercê do que acontece e, em geral, fica apagando incêndio, né? Não. As pessoas que mandam na agenda dele, porque se eu não mandar, né, se eu não tiver falando assim, isso aqui eu que cuido, alguém vai cuidar. E ele fica ali apagando incêndio o tempo todo, né? E aí, Paulo, depois nós temos alguns indicadores mensais.
né? Que aí os mensais nós temos em torno hoje de uns 150 indicadores na empresa, que a gente revisa todo mês. Né? Por que que o caixa está menor? Por que que a inadimplência está maior? Então, assim, você acompanha. Então, se você tem um bom DRE, né, e você analisa ele todo mês. Se você analisa o seu DRE, o seu DFC, né, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, e você analisa o seu balancete, é impossível você quebrar. E você tem todos os indicadores, pô, hora que está dando alguma coisa ruim, que está ficando muito ruim, está na hora de vender. Né? Então, tem que ter, né, os indicadores para você pensar no que você vai querer a longo prazo. Ô, Jacqueline, você falou um negócio aí que dificilmente uma empresa quebra se tem todo esse acompanhamento, esse processo de monitoramento. Eu falo um negócio que soa até como muito agressivo, que é que no período da pandemia, muita empresa quebrou porque já estava quebrando. A pandemia foi só a gota d'água. E aí eu costumo até citar vocês como exemplo de empresa que na pandemia fez uma correção de rumo. Fez um ajuste, deu aquela parada inicial e depois fez uma correção de rumo. Porque vocês sabiam o que vocês queriam, estava planejado para alcançar o que vocês queriam, só que veio uma situação externa, independente, uma situação não foi nem de mercado, né, mas que impactou em todo o mercado. Eu queria que você falasse um pouco como é que vocês se ajustaram para, na pandemia, crescer, inclusive, que foi o que aconteceu com vocês. Inclusive, a pandemia foi para a gente, assim, foi um crescimento muito grande. Paulo, primeiro dia, quando começou, assim, né, o governo anunciou e vão fechar e tal, e eu estava em São Paulo na segunda-feira, cara. Quando eu fui para lá, já tinha várias pessoas de máscara no aeroporto. Eu fui na quinta-feira para fazer um curso. Aí quando eu voltei, o aeroporto já estava um deserto. Aí eu falei assim, rapaz, o que é isso? Não tinha ninguém. E aí todo mundo de máscara e tal. Eu falei assim, nossa senhora. Enfim, aí cheguei, e aí já foi anunciado que tinha que fechar e tal, mas a indústria não fechou. No primeiro momento a indústria... não fechou. A nossa não chegou a fechar. Mas aí, cara, naquela mesma semana, na sexta, na quinta, na sexta, começou gente ligar para segurar boleto, para segurar título, para segurar não sei o quê, porque muitas pessoas também, Paulo, se aproveitavam da situação. Existia isso aí também, infelizmente, caráter nem todo mundo tem igual, então tinha pessoas que vão aproveitar aqui para... mas muitos não. Muitos realmente, né? A pessoa tomou aquele susto também. Aí, Paulo, aquela semana, teve um dia que eu fui pra fábrica, cara, eu vi aquilo tudo assim, todo mundo desesperado, e ali eu tinha que manter, né, firme, mas um dia eu tava na minha sala conversando com a moça do RH, me deu uma crise de choro. Me deu uma crise de choro, eu falei assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque não para de ser você, né? Começa a ser o propósito da empresa, quantas famílias que tem. E aí eu disse, cara, Deus, me dá uma direção aqui pra gente. Aí reuni o time. Reuni, né, o pessoal da liderança ali, fizemos uma reunião. E até a reunião era meio um distante do outro, assim, né? Todo mundo com aquele medo. Um medo. E era coisa nova pra gente. E aí, né, a Fernanda, ela falou assim, o pessoal tá ligando muito procurando embalagem de álcool em gel. E eu falei assim, ferrado e meio, né? A gente só tinha umas 2 embalagens que dava para usar para álcool em gel. Mas a gente tinha 6 máquinas. Aí eu liguei pro ferramenteiro, falei assim, Wilson, cara, você consegue me entregar, quero fazer 4 moldes, assim. Ele falou assim, mas 4 moldes você Mas rapaz, eu não consigo. Eu falei assim, quanto que é? Aí ele me falou o preço, eu falei assim, eu te pago 50% a mais. E aí ele falou que ele tinha um material lá, que tava não sei o quê, eu falei, você tem muita pressa? Eu falei, não, então pode usar esse material, eu te pago o material, compro o material e te pago 50% a mais pra você fazer. Paulo, aí nós colocamos tudo para produzir, deixamos 2 máquinas produzindo para clientes que já era nosso, né, para manter, aí que vem a integridade também, né, Paulo? Não deixou o cliente na mão. Não deixamos na mão. Nós tivemos a oportunidade de embalagem que custava 40 centavos, vendia por 80, não dava conta. Mas os nossos clientes
que era daquele segmento, nós não subimos para ninguém. Ninguém deles subimos o preço, mantivemos. E muitos clientes também meio parados, não era do segmento. Mas, cara, era assim, as pessoas chegavam e... Não, mas eu pago, não tem problema. Já queria deixar pago, já queria... Né? E o cliente que colocava preço na mercadoria da gente, mas não colocava abaixo não, ele já colocava acima. Né? Mas, conclusão, né? Por que eu quis falar isso e por que eu estou citando isso? Porque uma das maiores habilidades que um empresário precisa de ter é ouvir. Né? E naquele momento, se eu não tivesse fechado os ouvidos, a gente não conseguiria ter resolvido um problemão, ajudado pessoas e contribuindo muito para o nosso caixa, para o nosso financeiro. Né? Então você reajustou, né? Você teve que reajustar, sem ter que baixar a meta, inclusive. Eu acho que não, pelo contrário, nós até mexemos na meta para cima. Até uma meta maior. Né? E você falou algo que é importante aí, que é a capacidade da escuta, né? A escuta atenta. Alguém trouxe uma situação, olha, no mercado está precisando. Você tinha um maquinário, tinha matéria-prima, só não tinha um molde que aí alguém fez. E agir rápido, né? Agir rápido. Velocidade. Porque, Paulo, o maior inimigo do empreendedor não é o concorrente. O maior inimigo do empreendedor é ele mesmo. Às vezes ele não olha, né, para dentro, ele não tem um planejamento, ele não tem um acompanhamento, e ele acha e vive reclamando que tá ruim, que tá... Aí, impressionante, Paulo. A área que a pessoa tem mais dor na empresa é a área que ele menos dá atenção. Se chega na empresa, se a pessoa reclamou das vendas, pode ter certeza que ele está dando pouca atenção para as vendas. Né? Ele é um déficit dele, ele às vezes não é um bom vendedor, e aí ele não traz pessoas, ele quer trazer pessoas que parecem com ele. Né? Esse é outro erro. Ele quer trazer pessoas para o time que parecem com ele. Nós temos que ter pessoas que têm os valores, né? Parecido com o nosso, né? Mas que tenha competências, exatamente. Eu vou falar ainda, Paulo, até um pouco. Às vezes eu falo isso, as pessoas, poxa, Clay, mas talvez até o valor, um pode ter um valor, ou o outro pode ter outro. Agora o propósito tem que ser o mesmo, né? Porque o valor até às vezes ele mexe, né? Se você pega uma empresa que ela vai se expandir em algum local. Às vezes ela vai colocar um valor que ela quer ser, né? Às vezes atendimento ao cliente é um valor que ela não tem ainda perfeito, mas ela quer expandir essa área, vai montar um local novo e ela não tem esse valor, mas ela busca, né? Ela começa a viver isso daí. Então, as pessoas talvez pode ter valores um pouco que não seja tanto igual, mas seja parecido, mas o propósito tem que ser o mesmo, né? A empresa, quando você se associa a alguém, você traz as pessoas para a empresa, principalmente as pessoas-chave da empresa, eu sempre digo que é o seguinte, né? Se eu sei que eu estou aqui no Espírito Santo e eu quero ir para São Paulo, não importa se eu vou por Minas ou se eu vou por Rio, mas eu vou chegar em São Paulo. Mas se as pessoas não tiverem alinhado com onde querem chegar, né, com um propósito, e aí eles vão se perder, né? Pega a direção errada. Né? E aí de Minas ele vai para Brasília, vai para Goiás, vai para outro canto e não vai para São Paulo. Né? Legal. Então, e o planejamento, então, ele norteia a empresa, é fundamental ter o planejamento. E aí, só retomando, então, muitas empresas na pandemia, elas não fecharam por conta da pandemia. E hoje mesmo, muitas empresas não fecham por conta do concorrente, do mercado. Fecham por conta de não se planejarem e não ter aquilo que você falou dos indicadores. Não ter indicadores para saber se ela está no rumo certo. Porque às vezes você pode até aumentar a velocidade, mas não adianta aumentar a velocidade no rumo errado. Né? Se você aumentar a velocidade no rumo errado, você vai se afastar mais ainda do seu objetivo. Né? Então, o planejamento é fundamental, mas é fundamental fazer o monitoramento, o acompanhamento de modo sistemático para ver se você está no rumo certo, né? Se está com as pessoas certas. Quando você falou de valores, né? Você trazer para o seu negócio pessoas que
comungam dos valores e, sobretudo, do propósito, como você disse aí. E lá vocês têm uma pegada muito grande em relação a isso, né? As pessoas conhecem a missão da empresa, a visão da empresa, os valores, o propósito da empresa, né? E isso é fundamental. Eu gostaria que você falasse um pouco dentro do planejamento de vocês. Vocês trabalham muito a questão de benefícios, né? Você já tem um salário diferenciado no mercado. Eu já ouvi você falando sobre isso, a importância de você pagar igual ao mercado, a pessoa muda da sua empresa para uma outra fácil. Mas você já tem um pagamento diferenciado. E vocês oferecem aos funcionários uma série de benefícios. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Até como exemplo, né? Empreendedores que estão nos assistindo, mostrando que isso é possível. O que acontece, Paulo? Quando você conversa com donos e donas de empresa, eles focam muito no cliente. E tá certo, nós precisamos de focar no cliente. Porém, o foco no nosso cliente interno, às vezes ele esquece. Temos que focar no cliente, o cliente é muito importante. Só que quando você não está focando no seu colaborador, que é ele que vai atender, é ele que faz a mediação, né? Imagina um vendedor, um motorista, cara, eles têm muito mais contato com o cliente do que a gente, muito mais, né? Eu tenho contato com meia dúzia de clientes, o pessoal lá da Curva A, mas eles acabam tendo contato com todo mundo, mas eles não, eles têm contato com todo mundo. E o encantamento do colaborador, Paulo, ele precisa de ser quando a pessoa nem entrou dentro da empresa, ele já tem que começar a se encantar, ele já tem que chegar e falar assim, poxa, esse lugar é diferente. Eu quero que você preste atenção agora, você que está nos ouvindo, assistindo, o que ele vai falar agora, que eu já sei do que ele vai falar. Olha só o que ele faz antes do funcionário trabalhar o primeiro dia. Quando a pessoa passa em todo o processo seletivo na empresa, ele passou em todo o processo seletivo, aí ele vai para a empresa e fica 3 dias fazendo todos os treinamentos no EAD, né? Todos os treinamentos obrigatórios, vai lá, faz prova e tal. Ali ele já começa a sentir a cultura da empresa. Então, a cultura, ela tanto atrai quanto repele, né? Então, ali ele já tá, poxa, aqui é para mim, aqui não é para mim. Antes dele ir fazer a entrevista, a gente manda o DISC para ele, então a gente faz análise comportamental, já para entender como que ele vai ser entrevistado. Porque se você for entrevistar uma pessoa que é introvertida, se você entrevista ela olhando dentro do olho dela, você acaba com ela, você não vai conseguir extrair, né? Entrevista não é entrevista. Entrevista é um bate-papo de amigo. E eu vou além ainda. A gente tem que ter muito cuidado com entrevista, né? A gente sempre orienta muito o RH lá para ter muita, né? Respeitar a pessoa na entrevista, respeitar com o horário, porque é isso. Como é que você vai querer que a pessoa chegue no horário certo na empresa se você não entrevistou ela no horário certo que você marcou? Mas, eu sempre tenho uma máxima que eu gosto de falar o seguinte: um dia você está entrevistando, mas um dia você pode estar sendo entrevistado. Sabe por quê? O relógio, né? A vida é como um relógio. Um dia os ponteiros se encontram, se cruzam. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Mas respeitar desde a entrevista. Depois a pessoa chega lá, ele faz treinamento no EAD. Quando ele passou em tudo e ele vai lá para poder pegar os EPIs, pegar o uniforme, pegar tudo, aí o RH oferece para ele, a empresa oferece para ele a metade que ele vai ganhar para ele desistir da vaga. E já teve gente que desistiu e tá tudo certo, ninguém leva pro coração, tá ótimo. Melhor ele desistir ali do que você ficar com uma pessoa que não está alinhado com a cultura da empresa, né? Você vai ficar com alguém ali, às vezes ele tá ali porque ele tá apertado e tal, mas é muito mais barato. Muito mais barato do que você treinar. É muito tempo para treinar a pessoa. E aí, os 3 primeiros meses, cara, não dá lucro na empresa. Aí, beleza, se ele não aceitou, né, tem alguém que fala assim, mas como? A gente vai te pagar. Mas, sério? A gente vai te pagar. E aí, pagar para você não trabalhar. Pra você não trabalhar. Beleza, ele não fez isso, não aceitou. No outro dia, a gente manda entregar na casa dele uma cesta de café da manhã. Uma cesta com a foto da equipe que ele vai trabalhar, assinado e tal, direitinho. Ama-se ele. Cara, e é impressionante, né? Isso, como que as pessoas se sentem valorizadas, né, Paulo? Ele se sente que ele não é um número, ele é uma pessoa. Porque cada ser humano é único.
pessoas são tão únicas que a nossa digital tem, né? Quantas pessoas tem no mundo? E a digital é única. É única. Né? É única. Então, são pessoas, não são... lidera na medida. Na medida, né? Então, são pessoas, são seres humanos, você tem que tratar com carinho. Quando a pessoa chega, já aconteceu, né? Da pessoa não acreditar, e aí eles, ficam muito agradecidos. Quando ele chega na empresa depois, ele é apresentado a toda a empresa, o líder dele roda a empresa dele todo, né? Ele vai ter alguém ali para poder estar orientando ele no início, né? Além do líder, sempre tem alguém que vai estar conectando com ele. Então, Paulo, assim, ter esse respeito, que não é a cesta, não é o quanto eu vou pagar na cesta, não é isso. A pessoa se sente valorizada. A pessoa precisa se sentir valorizada. Então, Paulo, a gente tem um carinho com cada colaborador, você, né, sempre presta algum trabalho pra gente lá, e o carinho é único, né? Tem que ter essa aproximação. E aí depois, Paulo, tem várias ações, né? Tem metas, nós temos um programa de assiduidade. Vocês têm inclusive os crachás lá são diferentes, né? Eles têm cores diferentes, né? E isso aí tem uma gradação. Fala um pouco disso, porque isso daí significa benefício que as pessoas vão receber a partir da assiduidade. O que acontece? Nós temos um programa de assiduidade. Então, o programa de assiduidade, ele é atrelado a várias coisas. Se a pessoa tomou uma advertência, ele não recebe a assiduidade. Tomou uma advertência, perdeu. Então, você começa a educar as pessoas, né? Aí temos o Clube da Leitura, que já é um programa educacional dentro da empresa, no Clube do Conhecimento. Mas na assiduidade, com 6 meses sem faltar e sem chegar atrasado, todo mês ele recebe um valor que corresponde em torno de 8%. Né? Em média, a média salarial lá nossa, ele corresponde esse valor a 8% da média salarial nossa, ele recebe esse valor. No 6º mês, ele recebe dobrado. Então, ele recebe o dele e um bônus. E aí, ele troca a capa do crachá dele, para de ser cristal e a capa do crachá vai para prata. Aí, beleza, aí ele volta recebendo novamente a assiduidade dele. Com 12 meses... Naquele mês ele recebe um bônus, recebe a dele normal e mais um bônus de mais 2, então ele recebe 3. E aí ele troca a capa do crachá. A capa do crachá passa a ser ouro, então ele já é um colaborador ouro. Aí beleza, aí ele volta recebendo 13º e tal. No 18 meses ele recebe um bônus de mais uma. Então ele recebe a dele mais um bônus de uma, ele não troca a capa do crachá. Aí ele volta novamente. Com 24 meses ele troca o crachá para azul, né, que vira sangue azul, blue. E aí, naquele mês, ele recebe a dele mais um bônus de 3. E, em janeiro, quem é prata recebe um bônus, que corresponde à média salarial nossa lá de 10%. Quem é prata recebe um bônus, quem é ouro recebe 2 bônus, 2 vezes mais. E quem é azul recebe 3 vezes o bônus. Por quê, Paulo? Nós identificamos que todos os problemas que nós tínhamos na empresa, todos os problemas que a gente tinha na empresa, o problema maior que causava era turnover e assiduidade. E aí não dá para temar, né? Se eu ficar falando com um colaborador, não, mas você tem. Não, ninguém tem. Né? Porque a gente tem que ver qual é o sonho da pessoa. Não adianta nada pagar também, Paulo. Então, nas reuniões de alinhamento, a pessoa faltou, e tem lá, né, todo o histórico dele, que a gente, né, você tem que ter um CRM do colaborador, mas como é que eu vou arrumar um sistema? Cara, num caderno, anota num caderno, mas anota. Mas tem que ter. Vai dar um feedback para a pessoa, vai lá, anota, fulano, aqui, ó. Nós conversamos sobre isso, ó. Tal dia, assim, nós tivemos feedback disso. Ó, isso aqui, aí que vem o fixar os valores, né, Paulo? Ó, deixa eu te falar, isso aqui que você fez, você acha que está alinhado com o nosso valor tal? Você acha que está alinhado com o nosso propósito? O nosso propósito, por exemplo, é desenvolver, impulsionar pessoas em negócio? Está alinhado? Ó, está alinhado com o nosso valor comprometimento? Então, sempre é. Mas quando o feedback é positivo, também você precisa ir lá
falar para ele, pô, parabéns. Porque às vezes a gente só enxerga só o que o cara faz de errado. Mas a gente não enxerga, né, um elogio sincero. A psicologia positiva fala disso. É importante destacar os pontos fortes, né? E elogio sincero, né, Paulo? E aí, Paulo, nós começamos a entender, e aí nós fizemos um estudo na pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da necessidade humana. Cara, e a gente vai lá trabalhar a autorrealização da pessoa, porque é descobrir qual é o sonho dele, por que ele se move. Talvez o sonho dele é ter uma casa própria, talvez o sonho dele é ter uma moto, talvez o sonho dele é aposentar bem melhor do que é o salário dele, talvez o sonho dele é casar, talvez é construir uma família, ter filhos. E aí, um mês que ele não recebe, o líder chama ele e conversa. Fulano, o que nós podemos, a empresa pode, eu posso fazer para te ajudar você não atrapalhar o seu sonho? Porque olha só, a gente usa muito calculadora cidadão lá, mostra a pessoa aqui, ó, tá vendo você recebendo esse valor aqui? Impressionante, Paulo. Um funcionário azul nosso, ele leva em média 3.400 por ano a mais. Dá 283 por mês a mais. Isso aí, se eu pegar ao longo uma pessoa de 40 anos aqui, eu posso fazer agora para você ver. Ao longo de 40 anos, Paulo, calculadora cidadão, aplicação. Se eu pegar R$283, 40 anos fazendo, uma pessoa de 20 anos de idade querer se aposentar com 60, ele conseguia fazer uma aplicação de 1,15 nesse dinheiro, ele vai se aposentar com R$5.996.270, ou seja, isso aqui dá para ele mais de 60 mil de renda, né? Então a gente mostra para a pessoa que ele já é milionário, é só o comportamento dele se ele não acertar, né? Então não é... Eu tenho um amigo que ele fala assim que os clientes dele, ele ensina o cliente a pagar. E a gente tem que ensinar o nosso colaborador a ficar rico, né? É o papel nosso como empresário, é cuidar. Eu costumo dizer que todo empresário ele pode ser o educador. Claro. Né? E educar quem está próximo dele. Isso. Ajudar a pessoa, se ajudar, né? Ajudar a pessoa a subir de patamar. E mostrar para ele, porque às vezes a pessoa não tem essa noção. Às vezes eu mostro aqui para alguém, o cara fala, caraca, semana passada, agora eu tava na obra, aí tava conversando lá com o pessoal, com os pedreiros, tá? Aí, não sei que assunto que saiu, que eu falei, cara, você consegue guardar? Mas é muito difícil. Eu falei com ele assim, você consegue guardar R$70 por semana? Aí ele, um menino de uns 25 anos, aí ele falou assim, consigo. Então você consegue ser milionário. Você só não é se você não quiser. Aí mostrei para ele e falei assim, nossa senhora, eu nunca tinha pensado nisso. E a pessoa não conhece, né? Poucas pessoas conhecem. Então, toda empresa tem que ter um braço de educação. Dentro do planejamento estratégico dentro da empresa, né, tem que ter um braço de educação. As empresas que não têm um braço de educação, elas estão fadadas ao fracasso. Porque não é mais igual era, as coisas mudaram. Aí as pessoas falam, Jacley, mas se eu treinar a pessoa e ela sair, aí eu faço, é melhor ela sair do que você continuar com ele desinteligente. Destreinado lá, né? Destreinado, desinteligente. Não dá para você ter pessoas assim na empresa. Pois é, e quanto mais empresários tiverem essa visão, aliás, vamos chamar de empreendedor, né? Quanto mais empreendedores liderem desse modo, quer dizer, melhor vão se tornando as pessoas, os profissionais. Porque uma outra coisa que eu vejo lá é que vocês não fazem com que elas estejam competindo com o outro. É competir com ela mesma. Ela mesma querendo ser melhor do que foi ontem. Buscar. O clube da leitura que vocês fizeram lá, uma outra coisa que vocês fazem lá é muito interessante, que é o pagamento de 50% do estudo de quem quer voltar a estudar. Isso daí vários me trouxeram naquela entrevista individual que eu fiz com cada um sobre isso daí. Dentro da área dele, na área que ele atua na empresa, né? A empresa arca com parte do curso que ele vai fazer. E aí o que acontece? Você fala, mas não tem essa vaga, não tem hoje, mas amanhã você pode ter, você está com a pessoa preparada dentro da empresa.
Não, mas se ele sair, cara, ele vai sair grato a você. É verdade. Não tem nada melhor no mundo do que as pessoas terem gratidão por você, né? E você ter pelas pessoas, né? É melhor ter uma pessoa falando bem de você do que ele não falando nada. Né? Então, a gente tem que ter, sabe, Paulo, essa preocupação, até por uma questão social. Às vezes a pessoa se preocupa tanto, mas eu tenho que ir lá na igreja doar. Tem também. Tem também. Mas o empreendedorismo é o maior projeto social que existe. O empreendedorismo, né? Empregar as pessoas, dar emprego, mostrar que ela pode, capacitar, tirar a venda dos olhos, porque às vezes a pessoa não tem noção. Eu citar um exemplo aqui para você. Nós temos um menino lá que agora ele é coordenador. E ele, um cara muito bom, né? Entrou lá como operador com 18 anos, hoje ele está com 27, eu acho. E logo depois ele teve uma oportunidade, ele passou para encarregado. E aí esse cara, eu gosto muito de conversar, né, com as pessoas. Aí o cara veio ali no RH, veio resolver alguma coisa, eu chamo lá na minha sala, tomo um café, bato um papo. Eu vou lá na área lá de recreação, bato um papo com o pessoal, tá ali alguém esperando alguma coisa, eu gosto de conversar. E a gente conversando, eu falei com ele assim, Isaac, vou até falar o nome dele, porque eu tô falando muito bem e o cara é muito bom. Naquela pergunta que eu faço, quem você levaria para trabalhar com você? Quase que 100% leva o Isaac. Isaac, é um cara fantástico. Ele é fantástico. Aí eu falei assim, Isaac, e aí, cara, tá na hora de você começar a fazer a faculdade, porque você passar por coordenador, você já precisa de estar pelo menos cursando, né? Precisa ser um gerente, você vai precisar de ter. Aí, rapaz, mas é muito difícil e tal. Eu fui assim, Isaac, faz favor, vem aqui. Na época eu tava fazendo uma pós-graduação. Aí eu cheguei lá, abri, eu tava fazendo a pós online na PUC. Aí abri a pós e falei assim, aqui, Isaac, a cada 15 dias, chega isso aqui pra mim, uma matéria a cada 15 dias. Olha as aulas aqui. As aulas têm em média 45 minutos, são 12 aulas por matéria. Então, você tem condições de você estudar 1 hora por dia e no sábado você estudar 2 ou 3? Ele falou, tem. É isso que vai precisar. Mas é só isso? Aí agora ele está fazendo engenharia mecânica, engenharia de produção. Engenharia de produção. Fazendo engenharia de produção, né? Ele é o encarregado da produção, né? Está fazendo na Fundação Dom Cabral, que é pela empresa também, uma extensão lá de gestão empresarial. Aí o cara tá voando. Fez curso na Dale Carnegie, fez líder coach, lê muito, tá voando, sabe? E aí, Paulo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho dificuldade, e aí vai buscar alguém lá fora. Cara, você tem alguém dentro da empresa. É só capacitar, ter paciência. Por quê? As coisas não acontecem. Para a gente ser quem a gente é hoje, quanto que nós já ralamos? E aí a pessoa quer pegar um funcionário aqui, tira daqui, quer colocar aqui, fazendo o que você faz. Não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca. A gente tem que ter essa paciência, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Né? Mas eu quero velocidade rápida, eu tenho que acertar. Tudo bem, você vai trazer de fora, só que é mais caro. E não tem a cultura da empresa. É verdade. E essa é a grande vantagem. Você pegar alguém da empresa que já tem a cultura da empresa, né? Já reza na cartilha da empresa, né? E você dá oportunidade, né, Jaqueline? Você dá oportunidade da pessoa crescer dentro da empresa. E isso é outra coisa que eu vejo lá. Quer dizer, faz parte do planejamento de vocês permitir, facilitar a ascensão das pessoas dentro da empresa. O Isaac, você citou aí, é um exemplo, né? É um exemplo de oportunidades que ele teve lá e que vocês ofereceram oportunidades e ele soube aproveitar, está sabendo aproveitar. E tem outros exemplos. Jaqueline, o tempo que passa rápido demais, né? É muito rápido. Mas eu gostaria que você falasse mais, agora fechando, que recomendação que você faz ao empreendedor que está nos assistindo, que não tem o hábito de planejar? Qual a recomendação que você daria a ele? Quem não planeja ter sucesso, acaba planejando a ter fracasso, né? Por si só, acaba planejando a ter fracasso. Cara, porque às vezes quando fala assim, planejamento estratégico, parece que é um bicho de 7 cabeças, né, Paulo? Mas eu acho que você
primeiramente você tem que tirar ali, né, um dia por mês para se reunir com o seu time, entender qual é o seu mercado, entender, né, quem são os seus clientes, o porquê que eles compram com você, entender ali as suas forças, suas fraquezas, né, suas oportunidades e ameaças, né, pegar ali os seus pontos fracos, tentar fazer eles ficarem fortes, né, pegar as oportunidades que você tem e abraçar essas oportunidades, em cima disso criar um plano de negócio, né? Um plano de negócio de quê? Entender na sua empresa quais são os indicadores que você pode medir todo mês, né? Poxa, o que eu posso medir aqui todo mês? Entender o que você quer chegar, onde você quer chegar e o que você quer. Eu vou só citar um exemplo para você, que educação tem que estar dentro do planejamento estratégico. Dentro do nosso planejamento estratégico era ter um EAD interno, né? E hoje nós já temos. E aí agora nós estamos querendo, dentro do nosso planejamento estratégico para 2025, ter um EAD para treinamento dos nossos clientes. Então, educação. Precisa de estar dentro do nosso planejamento estratégico. E aí, cara, revisar isso, né, de tempos em tempos, no máximo 6 meses, revisar. Eu estou no caminho, isso não é escrito em pedra, Paulo. É verdade. Você colocou ali, pô, não deu, não rolou, veio uma pandemia, eu tenho que acertar, mudou o mercado. Mas você precisa de ter um norte. Entende como é que está o seu negócio, o que você consegue medir toda semana, o que você vai precisar de medir todo mês, mas você precisa de ter indicadores e planejamento. Olha só, nós tínhamos, lá em 2020, nós tínhamos um turnover de 10%, 2019, em 2020 já estava melhor, 2019 a gente tinha um turnover de 10%. Colocamos no nosso planejamento para 2025 chegar num turnover de 3%. Vamos trabalhar cultura, trabalhar cultura, trabalhar cultura. Em 2023 nós tivemos um turnover de 2%. Olha só. Por quê? Quando está no planejamento... Alcançaram a meta antes. Quando está no planejamento, você busca. É isso aí. Então, mas não eu não tenho um extrato, não tenho um sistema que vai acompanhar o plano. Não, acompanha no papel, na caneta. Pega lá, coloca um modelo Kanban, etiquetazinha de post-it na parede, toda semana acompanha. Nós queremos chegar aqui, ó, mas aqui, o que nós fizemos? Esse aqui nós fizemos, tira, põe outro. Esse aqui andou para cá, tá fazendo. Tem o Trello, tem vários outros, né, ferramentas. Várias ferramentas. Mas o planejamento você pode fazer, né, no Excel. Né? Você pode fazer no Excel ali, você, né, tem ali você visitar aquilo sempre, né? Então não dá para ficar sem planejar. É a garantia da permanência da empresa no mercado, né? E outra coisa, né? Nenhuma empresa fecha do dia para a noite. Não, ela já vai dando sinais. Vai dando sinais e tal. Se a pessoa não tiver planejada, ela vai quebrar. Não, se você não vem medindo, ela vem dando sinal. Olha só, nós perdemos É igual a nossa saúde, né? Nós perdemos um funcionário ótimo nosso. Por quê? Ele tinha pressão alta, vinha dando sinal para ele. E aí depois a filha dele falou que ele não tomava os remédios. Ele já veio dando sinal e aí na hora ele teve um AVC. Tem um mês meio que nós perdemos. Um cara fantástico, uma perda muito grande para a gente da empresa. Mas ele vinha dando sinal e novo, né? E não veio medicando. Aí o que acontece? A empresa vem dando sinal, mas você não fez exame. Você não fez exame. Não acompanha. Não acompanha. Não dá os remédios. Não dá os remédios, aí vai dar um AVC. Aí vai dar um AVC na empresa e você se estoura porque você não acompanha. É igual o organismo humano mesmo, a empresa. A empresa é um organismo feito de pessoas, né? Tem uma máxima, Paulo, que a pessoa entrou no elevador, né? E aí na época ficavam os caras dentro do elevador, o ascensorista. Né? Aí ele perguntou assim pro cara, falou assim, você vai para qual andar? Ele falou assim, qualquer um, já tô no prédio errado mesmo, né? Então, se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. A máxima, é verdade. Então, temos que ter um cuidado muito grande com isso aí, de não acompanhar e não planejar. Eu vou fazer uma masterclass agora, daqui uns dias, e me pediram para falar de empreendedorismo, aí me pediram sugestão de tema. Sabe que tema que eu dei? Sua empresa
vai fechar quando? Né? É uma provocação justamente para você pode perenizar a sua empresa se você cuidar dela. Né? Se você não cuidar, ela vai fechar. Né? Nenhuma empresa existe para sempre. Né? Um dia ela vai fechar, ela vai mudar de segmento, mas ela pode ampliar, ela pode se consolidar no mercado e tudo mais. Mas sem o planejamento, a probabilidade de fechar muito rápido é muito grande. Né? Nós temos aí a média de existência da empresa, isso é a Fundação Getúlio Vargas, está em torno de 4, 5 anos, a média de existência da empresa. Então, quantas empresas fecham com menos de 5 anos? É incrível, né, Paulo? É, a quantidade. Mas sabe o que acontece, Paulo? Um médico estuda anos e anos para ser médico. Um dentista estuda anos e anos para ser dentista. Um advogado estuda anos e anos para ser um advogado. E a pessoa acha que ele vai abrir uma empresa e não precisa estudar para ser empresário. Não precisa trazer uma ajuda externa, não precisa, ele acha que ele sabe. E a maior prepotência do ser humano é achar que sabe. Né? Vaidade isso. É verdade. Eu costumo perguntar nas palestras, o que atrapalha mais o ser humano? Aquilo que ele não sabe ou aquilo que ele acha que sabe? Uhum. O que ele acha que sabe é o que mais atrapalha, né? Jaclei, super grato, obrigado pela tua presença aqui. Eu quero pedir a você, o ouvinte, você que está nos assistindo, nos acompanhando, divulgue. Porque se alguém assistindo isso, pegar uma ideia, uma frase que foi dita aqui, valer para uma pessoa, já valeu o propósito do nosso trabalho, que é apoiar pessoas que queiram crescer, que queiram se transformar, que queiram progredir. Então, te agradeço imensamente e eu quero que você dê aí o seu direcionamento, como as pessoas te acham. Assim, eu que agradeço, Paulo, primeiramente, né? É uma honra estar participando aqui com você. É sempre, como eu disse lá no início, é sempre um aprendizado, né? As pessoas me acham no meu Instagram, meu nome, Jaclei Maifredo. O YouTube tem bastante conteúdo lá também, é Gestão ao Ponto, programa Gestão ao Ponto. LinkedIn, eu também tenho alguns conteúdos, não tanto quanto Instagram, né? Também que é Jaclei Maifredo. E a empresa nossa é a Maifredo Embalagem. Nosso site é maifredo, www.maifredo.com.br. E o nosso Instagram da empresa também é Maifredo. E foi um aprendizado muito grande, Paulo. Eu agradeço, sempre estou aqui pronto para servir o que for preciso. E quero deixar também um recado para você, né? Não deixe de planejar. Muito obrigado a você. Divulgue, nos ajude a ajudar mais pessoas. Grande abraço.